Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. Por favor, amados, abram a Bíblia de vocês. Lá em Romanos, capítulo 12, nós vamos ler os 2 primeiros versos. Lembrando que todo o texto que nós mencionarmos neste devocional estão registrados aqui abaixo no descritivo do vídeo. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar, amados? Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, Pai. Ela será hoje anunciada. Abençoa, Senhor, cada uma das pessoas que assistirá a esse devocional. Peço, Paizinho, que o Senhor ilumine os olhos do coração dessas pessoas. Abra os olhos espirituais, os ouvidos, para que eles possam, Senhor, entender a Tua palavra. E mais do que isso, que ela produza, Senhor, transformação na vida delas. Obrigado, meu Pai, por todas as Tuas bênçãos, todo o Teu amor e misericórdia. Que, a partir do conhecimento daquilo que o Senhor deixou registrado para nós estejamos libertos das mentiras deste mundo que nos conduzem, Pai, para distante de Ti, para a perdição. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amados, o que nós acabamos de ler aqui em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, está dizendo assim, que Paulo estava orando, né, pedindo pelas misericórdias de Deus, né, para que aquelas pessoas, aqueles cristãos que moravam em Roma, que eles oferecessem o seu corpo como um sacrifício vivo. Mas não é um sacrifício como o que Jesus fez, porque Jesus se sacrificou de uma vez por todas a nosso favor, para remissão, para pagamento dos nossos pecados. E para que, pela fé, pelo constrangimento de ver tão grande amor de Deus para conosco, nós possamos então agora nos voltar para o Pai, o ministério da reconciliação com Deus. Mas aqui Paulo não está falando desse sacrifício. Ele está dizendo aqui que um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é nós resistirmos aos padrões deste mundo, como está dizendo aqui no versículo 2, para não vivermos conforme os padrões deste mundo. E, amados, eu reconheço que quando nós buscamos viver padrões diferentes do que o mundo está acostumado, nós passamos a ser chacoteados, né? Fazem chacota, muitas vezes não querem nos ouvir. Então sofremos de alguma forma algum tipo de rejeição, né? Porque nos tornamos chatos, quadrados, antiquados, né? E é assim que o mundo vê. Nós enxergamos liberdade em Cristo, mas eles enxergam um aprisionamento e não percebem que quem está no mundo é que está aprisionado. Aprisionado aonde? Aprisionado pelo inimigo, no pecado. Porque é isso que interessa para o inimigo. E ele vai trazer sempre uma embalagem muito bonita para que as pessoas não percebam e vivam dentro de uma prisão, como se fosse algo natural. Até que um dia essa prisão fecha e não dá mais tempo de sair. Mas isto aqui que é o que Paulo está pedindo. Olha, o nosso sacrifício é não viver os padrões do mundo. Então fazer o quê, né? Nos deixar que Deus nos transforme pela renovação da mente. Está aqui, mas deixem
que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, pensem comigo, se o apóstolo Paulo está dizendo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, isso significa que nós podemos não deixar que isso aconteça. Nós podemos rejeitar a graça de Deus sobre a nossa vida. Deus quer fazer a obra, Deus quer nos transformar, para que nós possamos entrar no seu reino, aonde o pecado não pode coabitar com o santo. Mas nós podemos rejeitar isto. Então Paulo está pedindo justamente isso, né? E esse é o nosso sacrifício. Mais adiante nós vamos entender um pouquinho mais isso, né? Amados, existem dois evangelhos que são pregados. Eu vou falar só em relação às igrejas, né? As religiões chamadas cristãs, tá bom? Não vou nem ir muito além, porque existem muitas religiões no mundo. Mas esses dois evangelhos pregados, né? Então é apresentado pela igreja verdadeira, né, de Deus, que pede para que a gente adore ao Senhor, para que o Senhor nos transforme, né, pelo poder deste evangelho, e então nós podermos testemunharmos do amor dele em Cristo Jesus, sermos testemunhas de Jesus Cristo. Para quê? Para que outras pessoas, ouvindo, tenham a oportunidade de também receber esta graça e esse poder que nos torna filhos de Deus e que nos salva da ira vindoura do Senhor, porque o castigo virá sobre toda a humanidade. Todos os mortos, em Cristo ou sem Cristo, serão ressuscitados segundo a palavra de Deus e estarão diante dele no tribunal de Cristo ou diante do trono de Deus para julgamento, para juízo. Quer acredite ou não, isso acontecerá com todo mundo. Deus nos chama para um evangelho verdadeiro, um evangelho que nos leva diretamente para o tribunal de Cristo, para a festa das bodas do Cordeiro, onde o noivo, Jesus Cristo, se encontrará com a noiva, que é a igreja. E estes viverão com ele para sempre e reinarão com ele para sempre. Sobre estes a segunda morte não terá poder. Em Hebreus capítulo 9, nós vamos ver que ao homem está determinado uma única vez, depois disso vem o juízo. Então, veja que não haverá uma segunda morte. Por que segunda? Porque todos serão ressuscitados a primeira vez para o julgamento. Aqueles que não estiverem em Cristo Jesus já estão condenados, então sofrerão a segunda morte, que é o apartar eterno de Deus. Mas voltando aqui, né, amados? Então, este é o primeiro evangelho. É justamente este que eu apresento a vocês com o maior zelo, o maior cuidado, com muita dedicação na leitura, no estudo, para que eu não vá além, nem fique aquém do que Deus falou através da sua palavra. E eu sei o quão responsável eu sou por fazer isto. E por isso o meu zelo. Deus conhece o meu coração e sabe que eu não vou enganar ninguém, eu não vou falar nada do que não está ali. Amados, lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 8, que era o início da igreja, né? Então o apóstolo Paulo estava falando aqui para os cristãos da região da Galácia. Ele diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo, passando para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema.
ou seja, que este seja amaldiçoado. Por quê? Porque aquele evangelho pregado é o evangelho de Cristo. E ninguém pode perverter esse evangelho. Ninguém pode ir além, inventar coisas que vão além da palavra de Deus. Amados, então por isso esse zelo. Então agora até esse versículo, né, que eu li, é uma introdução para o outro evangelho. Como nós vimos que o Paulo disse, porque não há outro evangelho, senão alguns que estão perturbando o povo de Deus e pervertendo o evangelho de Cristo. E agora eu quero me referir, então, ao falso evangelho que infelizmente está sendo pregado por muitas igrejas, ou pseudo-igrejas, igrejas falsas, inclusive fazendo muito sucesso nas redes sociais, muito mais como coaches motivacionais do que propriamente um pastor, um mestre, um presbítero zeloso pela palavra de Deus. Amados, esse outro evangelho ele foi criado juntamente com as religiões, que muito embora se digam cristãs, como eu disse no começo, distorcem a palavra de Deus e criam fábulas, vãs filosofias para atrair pessoas que querem apenas se servirem do evangelho, atender seus desejos e necessidades, mas não seguirem a Cristo. Amados, olha só o que está escrito na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha só, amados, o perigo, né? Verso 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza ou ganância, eles explorarão vocês com palavras fictícias, palavras mentirosas. Mas para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Esquecimento de Deus, naturalmente, amados. Seguirão suas práticas libertinas. O que é uma prática libertina? Existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. A liberdade, nós somos livres para fazer o que é certo. A libertinagem é aproveitar dessa liberdade para fazer aquilo que não convém. Fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Hoje nós vemos, então, falsas igrejas, né, amados? Atraindo pessoas, prometendo felicidade, prosperidade, saúde, restauração do casamento, riquezas e assim vai, né? Mas não pregando o evangelho da salvação, o evangelho de Deus, o evangelho que transforma. Coloca o homem no centro do universo e não a Deus. Até falamos um pouco sobre isso no nosso último devocional. Com palavras sutis, usando versículos bíblicos, mas fora de contexto, insinuam que Deus existe para satisfazer as nossas vontades e desejos e para nos servir, e não o contrário. Amados, imagina, né? O Senhor que criou os céus, a terra e tudo que neles existem, né? Se sujeitando a estes falsos mestres. Você acha que não faz muito sentido isso, né? Aquele que tem poder sobre a nossa vida, sobre a nossa morte, que é dono de tudo. Será que ele virou o nosso empregado agora? Será que ele é o nosso servo? E nós temos... E olha só o que muitos acabam pregando por aí, veja se não é por ganância. Dizendo assim, olha, se você der todo o teu salário, se você entregar o teu carro, se você fizer, enfim, se você doar alguma coisa muito grande, e quanto maior a oferta, maior o poder para determinar que Deus faça isso na tua vida. Amados, isso é demoníaco. Isso não é evangelho.
Isso está atraindo pessoas que estão preocupadas consigo mesmas e não em adorar a Deus, e não na sua salvação, na sua graça. Amados, isso é uma heresia, isso é um perigo para a vida das pessoas. E o pior, amados, aqueles que vão atrás disso, e fala para mim se existe ou não existe. As pessoas vão nas igrejas e dependendo do que elas ouvem, elas querem ficar ou elas vão procurar outra. Quando elas ouvem uma palavra, isso é bom para mim, isso me conforta. Eu vou ter prosperidade, eu vou ser rico, eu vou restaurar meu casamento, eu vou ter saúde, Então tudo isso que me interessa, olha, eu no centro, eu fico nesse lugar, aí eu vou atrás dessa igreja. Mas quando eu vou para uma igreja que prega a cruz de Cristo, quando Jesus diz, né, e a gente vai ler isso daqui a pouco, né, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Tomar a sua cruz e seguir a Cristo requer abdicar de muita coisa. Requer dizer não para si e sim para Deus. Requer tirar o ego, o eu, do coração, do trono que está no meu coração e colocar neste coração o reino de Deus, Cristo Jesus. E Ele então passar a governar a minha vida. Senhor, os meus pensamentos e o meu coração é enganoso. Só o Senhor tem a verdadeira sabedoria. Por favor, me guia, me guarda, me dirige. Eu quero que o Senhor reine em mim. Eu quero que a tua vontade seja feita em mim, como ela é feita nos céus por todos os teus santos anjos. Entende, amados? Então esse é o verdadeiro evangelho. Mas isso muitas pessoas não querem ouvir. E por isso estão se perdendo e indo atrás desses falsos mestres, guiados pelo inimigo de Deus, sendo enganados também. E por que eles se deixaram enganar? Amados, eu tenho comigo, e eu não posso julgar que todos sejam assim, mas que por preguiça. Porque não lê, não estuda a palavra de Deus. E aí, ouve alguém e repete o que ouviu. Lê um versículo e cria uma teologia segundo a sua vontade e não segundo a vontade de Deus. Amados, o tema de hoje é o Evangelho transformado ou o Evangelho que transforma? Nós falamos até aqui do Evangelho transformado, né? Que foi moldado pelas pessoas que criaram religiões chamadas cristãs, mas não são, e que criaram ali várias regras, leis e rituais para aprisionar as pessoas que não leem a palavra de Deus e por isso se deixam enganar. O meu papel é abrir os olhos das pessoas, obviamente. Esse é um papel que Deus me deu, um serviço que Ele me designou para fazer, eu creio nisso, e é Ele que me capacita para fazê-lo. Né? E o meu zelo para com Ele faz com que eu declare a vocês a verdade, e não necessariamente aquilo que vai agradar o teu coração. Mas entenda, a palavra diz, o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Não é sério o negócio? O nosso coração é assim. Amados, vamos refletir então agora sobre o Evangelho que transforma. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que nós entendemos por aqui? Que nós, a partir do momento em que cremos no Evangelho e em Jesus Cristo, na sua obra redentora, e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, veja, isso é uma decisão racional, consciente, porque eu sei exatamente qual é a implicação disso, por isso eu tomo essa decisão com consciência. Uma criança recém-nascida não pode ter esse discernimento, nem pecado tem. Como ela pode ser batizada se o batismo é o arrependimento dos pecados, né? Ela não tem pecado.
e ela nem sabe quem é Jesus Cristo ainda. Ela não pode aceitar a Cristo. Por isso que quando uma criança morre, ela vai para o céu. Ela está livre, ela não tem pecado. Então, não existe essa história, a criança é pagã, precisa batizar. Gente, isso não tem valor nenhum para Deus. Ela nem conhece a Cristo, nem se arrependeu de pecado que não tem. Entende? Eu estou falando isso, amados, com base na palavra de Deus. Se vocês olharem, são adultos que são batizados depois de terem compreendido o Evangelho, se arrependeram dos pecados, se converteram a Deus e tornou Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí então vem o poder do alto, que na verdade a gente só pode confessar a Cristo Jesus se o Espírito Santo nos revelar ele no coração, né? Mas se você sentiu isso, se você entendeu isso, o Espírito Santo já está em você. E se ele está em você, agora deixe se encher por ele. Nova criatura em Cristo. O antigo homem morreu, desceu as águas, né? Me referindo ao batismo, que é um símbolo do arrependimento, do sepultamento do velho homem e da ressurreição de uma nova criatura, não agora nascida da vontade humana, do sangue da carne, mas agora nascida da vontade de Deus pelo Espírito Santo. Nasceu da água e do Espírito. Né? Jesus fala isso para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. Né? Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, diz assim: Eu lhes darei coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos, os meus mandamentos, né? Então, por aqui nós vemos que a obra é 100% de Deus. É Ele que envia para dentro de nós o seu Espírito. Jesus fez isso quando subiu aos céus, depois da ressurreição. Enviou o Espírito Santo para ser o substituto dele, o vigário dele, para conduzir a igreja no ensino e para nos lembrar da palavra que Cristo nos deixou. Lucas capítulo 9, versículos 23 a 25, diz assim: Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Em algumas traduções se perder a sua alma. O que adianta ganhar o mundo se perder a alma? Jesus estava dizendo isso. O que é esse negar a si mesmo, amados? Negar aquela velha natureza. A natureza humana, pecadora, né? Por quê? Porque todo pecado está na carne. São as obras da carne. Mas os frutos do Espírito são as coisas boas: amor, benignidade, solidariedade. Está lá em Gálatas, né, no capítulo 5. A gente vai ver lá, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei que as condene, amados. Negar a si mesmo, negue a natureza humana, que tem vontade de se irar, de brigar, de xingar, de fazer justiça com as próprias mãos. E tantos outros pecados. Os vícios, as drogas, a pornografia, o sexo fora do casamento, tudo isso, amados, é obra da carne, do inimigo, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Por isso que em espírito nós devemos buscar a Deus. Deus é espírito e convém que nós o busquemos em espírito e em verdade. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, conforme está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Se o poder, ou melhor, sem o poder do Evangelho, somos apenas religiosos.
religiosos, amados, mas não experimentamos a verdadeira transformação de vida, porque a religiosidade, ela não tem poder para nos transformar. Existe uma diferença, amados, entre religiosidade e verdadeira vida cristã. Uma vez eu estava assistindo, ou melhor, ouvindo, uma pregação de Paul Washer, um pregador, um teólogo americano, muito zeloso pela palavra de Deus, e ele estava contando uma história que eu não sei se era só uma ilustração ou se ele viveu isso mesmo na infância. Mas ele dizia assim, que quando ele era pequeno, lá no sítio, que ele morava com o pai, eles cuidavam, criavam gado, criavam ovelhas e tal, e vinham coiotes e comiam, arrebatavam as ovelhas, e o gado, matavam o gado. E aí então eles se reuniram, porque eram várias fazendas próximas, O que nós vamos fazer? Falaram, é fácil, vamos pegar uma arma e matar os coiotes. Aí ele pensou, falou assim, poxa, mas aí eu resolvo o meu problema, eu resolvo o problema das ovelhas, do gado, mas eu não resolvo o problema do coiote. Ele morreu. Bom, o que mais a gente poderia fazer então, Bom, pega o coiote, prende o coiote, caça ele numa armadilha e prende ele numa jaula. Bom, tá bom, resolve o meu problema, resolve o problema das ovelhas, do gado, mas não resolve o problema do coiote. Aí eu vou olhar para o coiote fica andando de um lado para o outro na jaula, ele continua sendo um coiote. Se eu abrir a jaula, ou se ele fugir da jaula, ele vai fazer aquilo que é da natureza dele. Ele vai voltar a atacar o gado. Amados, essa ilustração, até o desfecho dessa história vai dizer mais ou menos assim, falou assim, poxa, então isso também não resolveria, Então qual seria a solução? Aí a solução é só se a gente transformar o coiote em ovelha. Aí nós resolveríamos o problema do coiote, o problema do gado e o nosso problema. Mas quem pode transformar a natureza selvagem do coiote, senão Deus? Amados, então o que essa ilustração mostra, Que existe o homem pecador, que somos nós, todos nós somos pecadores, não existe um único ser humano que não tenha pecado. Existe a religiosidade, ou as religiões, que são aqui ilustradas pela jaula. Então você pega o pecador, prende dentro de uma jaula de regras, de leis humanas, de mandamentos humanos, de rituais humanos, pode isso, não pode aquilo, e aí enjaula a pessoa. Mas ela continua dentro do coração, na sua essência, sendo um pecador. Então não resolve o problema, amados. A única maneira de resolver o problema do homem pecador é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu pelos pecadores. E Ele envia para dentro de nós o seu Santo Espírito para nos transformar de pecadores para santos, separados para Deus, para o reino de Deus. Este é o poder do verdadeiro Evangelho, amados. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Amados, deixe que o Espírito Santo encha você, amado e amada de Deus. Permita que Ele faça isso. Para finalizar, vamos ler novamente o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2 só. Diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, renovação da mente
transformação pela renovação da mente depende da palavra de Deus. Se você se alimentar dela todos os dias, se você buscar de todo o teu coração o Senhor em oração e pedir para que Ele transforme você de coiote em ovelha, de pecador em um cristão verdadeiro, regenerado, nascido de novo, gerado outra vez, pelo poder de Deus. Aí então, você não precisa da jaula da religião. Porque, de novo, Jesus Cristo é Deus, Ele não é uma religião. Ele veio para ter um relacionamento com a sua criação. Qual é o segredo, então, amados, para nós fugirmos dessa religiosidade, sem valor, e buscarmos o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, que tem poder para nos transformar, Conforme nós vimos lá no segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Então eu vejo duas possibilidades aqui, Primeiro, pelo poder do Evangelho. Então, leia o Evangelho, leia a palavra de Deus, estude, tenha zelo por ela. Comece a olhar para ela e olhar para você, que ela seja um filtro para as suas tomadas de decisão, para você saber e não ser enganado pelos falsos mestres, pelas falsas religiões. E segundo, todos os dias, como nós vimos em Lucas, capítulo 2, versículo 23, todos os dias, tome a tua cruz. Tome a tua cruz e siga o Senhor Jesus. De novo, o que é tomar essa cruz? A cruz que o Senhor pede para nós carregarmos todos os dias é para nós crucificarmos na carne as nossas concupiscências, as nossas paixões, que são contra a palavra de Deus. Nós vamos ver isso lá em Gálatas capítulo 5, versículo 24, que diz assim: e os que são de Cristo Jesus, crucificaram na carne, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. E aí o apóstolo Paulo fala isso, amados, depois justamente de ter falado nos versículos 19 a 21, as obras da carne, que são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, pelo Evangelho que tem poder de Cristo Jesus. Amados, vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra que nos dá direção, discernimento. Pai, nos faz discernir entre o certo e o errado. Senhor, que o nosso coração, a nossa mente esteja voltada para o Senhor. Que nós nunca duvidemos no nosso coração, Pai. Nunca tenhamos dúvida entre a Tua palavra e a palavra do homem. Paizinho, que nós tenhamos sabedoria, dada pelo Teu Santo Espírito, não a sabedoria do mundo, as filosofias vãs, Pai, mas da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, perdoa, Senhor, as nossas falhas e os nossos pecados, e guia-nos, ó Pai, na Tua verdade. Queremos um dia, Senhor, estar na Tua presença, de pé, felizes, alegres por Tua salvação, que nós aceitamos no dia de hoje, a Tua graça redentora. Obrigado por aquilo que o Senhor fez, Pai, de ter vindo aqui e por ter morrido no meu lugar. Eu nunca saberei, Senhor, o preço dos meus pecados naquela cruz, mas eu sei que o Senhor pagou cada um deles. Amor que constrange. Seja louvado, adorado e glorificado, Senhor. Que o Seu nome seja bendito para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.
Amados, tenham uma semana de bênçãos e nos encontramos na próxima segunda-feira, se o Senhor permitir. Medite nesta palavra. Em nome de Jesus. Amém.